no episódio de hoje, vamos falar sobre marketing de conteúdo e inteligência artificial, que é o grande assunto do momento. Acho que nas últimas semanas ferveu o assunto inteligência artificial muito por conta do ChatGPT, da OpenAI, não sei se é assim a pronúncia. Pode ser? AI, sei lá. Do inglês AI. Né? Mas beleza. OpenAI, que é a empresa que foi fundada ou teve participação do Elon Musk. E é uma empresa que só tá na boca de todo mundo aí, né? Então, falar sobre o ChatGPT. E os desdobramentos dessa tecnologia no curto prazo da advocacia. E, cara, para falar desse assunto, o nosso convidado de hoje, além do Daniel Espero, que continua na mesa, ele vai ficar aqui até as 3 da madrugada, enquanto gravar podcast, ele vai estar aqui, aproveitando a presença dele. Semana que vem de volta, né? Toda semana. Convidamos, cara, um cara que é advogado e é estrategista de marketing jurídico na agência VMB Digital, o nosso grande amigo Pedro Jesus. Seja bem-vindo à mesa, Pedrão. Muito obrigado, Vinácio. É um prazer estar com você aqui, grande Tobias, grande Dani, a gente falar desse tema aí que, para mim, é um dos melhores temas para que o advogado consiga construir autoridade dentro da advocacia dele. Boa. Pedrão. O Pedrão foi o primeiro cara, Tobias, que me mandou um vídeo no WhatsApp. Ele mandou um vídeo no WhatsApp dele testando o ChatGPT. Isso, acho que foi assim... O ChatGPT tá já em funcionamento desde do ano passado, sim, mas esse ano meio que deu uma viralizada. Assim. Era o GPT-2, né? E agora passou a ser o 3. Então ele teve uma base maior, né? E aí, dados. Não sabia. Ele deu uma atualizada, tipo uma versão... E aí, cara, o Pedrão mandou pra mim assim, cara, olha isso aqui. E tu tem um campo que tu digita qualquer assunto. Tu pode pedir pra ele como se fosse uma pessoa. Faz um script pra mim de um e-book, ou faz um e-book falando sobre tal assunto, com tantas laudas, com fundamento e tal coisa, né? Ele vai lá e começa simplesmente a digitar, como se fosse um robô ali super inteligente, digitando aquilo que tu pediu pra ele fazer. Né? E aí, o que chama a atenção nesse primeiro momento, e a gente está gravando esse podcast no dia 6 de fevereiro, então pode ser que quando tu esteja escutando isso, muitas coisas já tenham acontecido. Chama a atenção, cara, a assertividade desse sistema. Chama a atenção a precisão das informações que ele coloca ali, que é como se fosse um ser humano mesmo escrevendo. Chega até a assustar, cara. Impressionante. E aí, isso vem como um aliado para a estratégia de marketing de conteúdo. Quem não sabe, estratégia de marketing de conteúdo como o nome já diz, tu produzir uma quantidade absurda de conteúdo sobre um tema e publicar em diferentes plataformas, entregar isso em diferentes plataformas, em diferentes formatos. Por exemplo, tu pode distribuir um conteúdo em artigo, tu pode distribuir um conteúdo em vídeo do YouTube, tu pode distribuir um conteúdo através de corte no Instagram, no TikTok. Enfim, tu consegue propagar esse conteúdo em diferentes formatos, diferentes plataformas, né? A grande questão aqui é que conteúdo tu vai propagar. E aí tem um chat GPT que faz pra ti. Que é maravilhoso, rapidinho. Cara, isso é o futuro. Não, isso é o presente. Isso é o presente. E aí, esse chat GPT, ele é só uma das ferramentas que tem dentro dessa empresa de inteligência chamada OpenAI, né? Ou OpenAI, sei lá como é que se fala isso. Mas a pronúncia não importa aqui. E aí eu quero chamar o Pedro, que foi o cara que me mandou essa mensagem me apresentando esse sistema, para falar se isso que eu estou pensando ele pode se confirmar, se de fato esse sistema ele vai ser algo, vai ser um divisor de águas, se de fato esse sistema vai ser a nova forma de fazer marketing no mundo, em todas as áreas, inclusive na advocacia. Cara, qual é a tua percepção sobre o ChatGPT e sobre a OpenAI, Pedrão? Essa é uma excelente pergunta, porque a gente tem que analisar de uma maneira, eu sempre falo que a gente tem que olhar as coisas com visão de drone. O que é visão de drone? A gente subir e olhar a coisa de cima. Então, quando eu vi o ChatGPT e eu te mandei, eu sabia qual era o meu objetivo com aquela plataforma. Então, um dos pilares do marketing é você definir com quem você está falando. Então, não adianta você ter uma ferramenta, uma inteligência artificial que redija algo para você, que realize o script, realize roteiro, se você não sabe com quem você está falando. É uma inteligência artificial, só que ela tem um humano por trás. Então, você tem que dar comandos para que ela possa construir aquilo que você deseja. Então, como eu sempre falo que o marketing de conteúdo, ele tem um binômio. O binômio do autoridade, na verdade, empatia e autoridade. Empatia é você entender o problema do cliente. E ele entender que você sabe que ele está passando por aquilo. E a autoridade, ele tem a percepção que você é capaz de resolver aquilo. Então, a partir do momento que você define, no primeiro passo,
com quem você quer falar, fica muito mais simples. Um exemplo, você chegar e colocar assim, problemas que uma pessoa que está passando por um divórcio tem. Ele vai fazer uma lista. E você pode ser mais preciso, você pode botar 10 problemas. Então, quando você for fazer o seu conteúdo, a sua produção, você vai linkar aqueles problemas ali para que você consiga comunicar diretamente. É uma ferramenta de otimização. E o advogado que olhar por esse lado, ele vai conseguir otimizar cada vez mais. Porque a desculpa não tem um tempo. Só que agora você tem uma ferramenta que vai fazer o que você faria em 1 hora, ele vai fazer em 2 minutos. Então não tem mais essa desculpa. É colocar como prioridade e executar. E aí tem... Cara, esse assunto, ele tem muita coisa pra gente explorar ele, mas tem uma questão assim que eu acho que é interessante, que é a seguinte. Vamos imaginar que você que está nos escutando nesse momento seja uma pessoa tímida e não quer ter o seu rosto exposto na internet. Hoje a gente já tem também a tecnologia de avatar. Tu sabe o nome? Também dentro do ChatGPT tem o Dolly, que é de imagens. Exatamente. Tem o Dali, né? Que é o das imagens. Tem esse que cria um avatar, que, enfim, tu passa o texto e ele próprio fala. E também tem o que tu escreve o texto e aparece uma voz, inclusive com uma criança de 4 anos falando. E também tem um outro que eu também acabei, neste momento, de postar, inteligência AI em áudio, que é o seguinte: a gente está na rua falando com o microfone aberto do telefone, um barulhão no fundo, e tu consegue remover estes sons, usar a tua voz, que o aplicativo vai reconhecer como uma inteligência artificial, e criar a tua voz sintética, remover todo o ruído e colocar a tua voz sintética. Tu vai perceber que não é a tua voz, mas as pessoas que estão assistindo o vídeo não vão perceber, porque realmente é a tua voz, só que de uma forma mais sintética. Então, o avanço que a inteligência artificial está gerando em todas as frentes, inclusive para fazer música, né? Eu posso montar uma trilha a partir de uma indicação. Olha, eu quero uma música clássica mais baseada na música barroca, com violinos, um ritmo tal. Vai indicando o que tu quer na música e ela aparece ali para ti. Eu posso, por exemplo, pedir para o ChatGPT criar um script para vídeo do YouTube. Eu tenho. De 5 minutos. Sim. Eu posso pedir para esse script, depois de pronto, subir numa outra ferramenta e pedir que ele seja narrado por uma voz sintética. Isso. E depois disso eu posso pedir numa outra plataforma que ele seja apresentado por um avatar. Exato. Uma figura humana que não seja minha, porque eu tenho vergonha de aparecer na internet. E eu pego esse vídeo, que foi todo feito através de inteligência artificial, e subo no YouTube e eu produzo o meu conteúdo. Claro que aí, galera, aconteceu aquele caso da Colômbia lá, que o juiz estava utilizando o ChatGPT para fundamentar suas sentenças. E aí houve um embate ali, houve uma resistência por parte de um professor acadêmico, que ele disse que essa digitalização, essa inteligência artificial acaba colocando em xeque direitos fundamentais das partes ali. E é uma questão que eu discordo pelo seguinte, porque o ChatGPT, ele faz um texto. É isso. E tu pode acrescentar, e tu pode corrigir aquele texto, tu pode contribuir com o teu tempero humano. É um Google. É um Google melhorado. Não é? É uma evolução do Google. É a mesma coisa que tu dizer para quem está pesquisando no Google, não pode usar o Google porque tu vai estar transformando tua decisão não numa decisão orgânica, mas utilizando... Ele busca uma série de informações. Uma série de informações e te apresenta. E te apresenta de uma forma mais humana. Né? É simples assim. E aí, a primeira objeção que surge, Pedrão, que eu quero tirar contigo, é a seguinte. Beleza, eu vou lá e faço um pedido para a ferramenta me apresenta um texto. Esse texto não vai ser idêntico a outro texto que outras centenas de pessoas vão fazer a mesma pesquisa? Esse é um ponto que a gente ainda está analisando e verificando se ele repete o texto. Mas em alguns testes que eu fiz, quando eu dava comandos parecidos, ele colocava meio que o contexto o mesmo. Só que, como você mesmo trouxe, você tem que colocar o seu tempero. Porque é o seu diferencial que vai fazer as pessoas se conectarem com você. Ele vai adiantar uma parte, mas você tem que colocar os pontos, porque só você, por exemplo, se você for fazer um texto sobre uma determinada experiência da sua vida, o ChatGPT não passou pela experiência da sua vida, então você precisa colocar essa parte para que você consiga transmitir aquilo para sua audiência. Cara, e aí o Vini falou uma coisa muito legal, que inclusive eu conversei com uma colega nossa, ou alguém, enfim, não lembro agora quem, através do Instagram, que falou exatamente isso. Tá, e como é que fica a propriedade intelectual sobre essa copy? Será que, primeira coisa, vamos, né?
Isso que a gente falou. Será que já não é um texto de alguém que ele simplesmente chega ali e replica? Será que a propriedade intelectual de alguém não está sendo agredida? Ponto 1. Mas vamos superar esse ponto e imaginar que não. Que a própria inteligência artificial pega um compilado de vários textos e transforma aquilo num texto original. Primeiro ponto. A quem pertence, se eu for utilizar aquele texto exatamente na minha plataforma, a quem pertence os direitos materiais e existem direitos morais sobre aquele texto, dentro da área, agora falando da minha área de especialidade, que é direito autoral, propriedade intelectual, direito digital, a quem pertence o direito material e o direito moral? Existe direito moral sobre esta criação também? É uma criação? Nossa, quanta pergunta, né? Eu acho que para entender isso, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é o seguinte: beleza, de onde é que esse robô tira informações? Qual é o banco de dados que ele tira informações? Para compor aquilo que ele classifica como uma propriedade intelectual dele, talvez. Porque a própria junção de dois textos na criação de um outro original já é uma criação nova. Ela tem originalidade. Então, porque eu posso utilizar o livro do Vini e o livro que o Cinti, por exemplo, vai fazer, dois livros diferentes e criar um terceiro com as mesmas informações que nesses bancos de dados, de livros. Desde que tu faça... Original. Desde que tu faça o reconhecimento da fonte. Não. No obra científica, tu tem que citar o autor ou a ideia. Não, se eu for replicar as tuas palavras, sim. Se eu for utilizar a tua ideia como para criar algo novo, não, porque eu estou criando, juntando com outras bases de informações, né, aquilo que eu li do Vini, aquilo que eu li do Dani, aquilo que eu li do Pedrão. Então, tenho 3 fontes de informações e criei algo novo. Maravilha, tenho um texto original, novo, porém falando sobre as mesmas coisas que vocês 3 falam de forma original. E vamos pensar o seguinte, como é que funciona o Google hoje? Ele não tem um banco de dados próprio. Ele vai lá, indexa uma série de sites, por exemplo, o site do Tobias, o site do Daniel, o site do Pedro, e a partir dali ele classifica aqueles sites por ordem de relevância. Então o conteúdo ele tem que ter alguns critérios para o Google entender que aquele conteúdo é relevante para o público dele. Porque pensa, o Google na verdade é um depositário fiel do conteúdo público. Então ele pega aquelas informações e pensa, beleza, o Daniel está procurando por essa palavra aqui. Dentro do meu banco de dados, qual é o conteúdo mais relevante para me apresentar para o Daniel? Porque se ele não faz isso, acaba sendo uma plataforma inútil. Ele precisa buscar fonte, ele precisa buscar conteúdo que tenha densidade, ele precisa buscar conteúdo que responda à pergunta do Daniel. A gente tem poucas informações ainda sobre o banco de dados do GPT. Ou se tem essas informações, eu desconheço. Mas, partindo desse pressuposto, eu posso imaginar que o proprietário, né, o dono da empresa, ou enfim, o criador dessa ferramenta, é o proprietário material daquele texto novo que foi criado pelo ChatGPT, se ele é novo, se ele é original. Agora temos um problema. E o direito moral daquilo que foi escrito? Mas antes disso, vamos tentar aprofundar um pouco mais, cara. Beleza, lá no Google, nós temos essa organização de vários sites relevantes que são listados ali, com informações das mais variadas do mundo, tá? Mas vamos pensar uma outra coisa para tentar que a nossa audiência consiga entender o raciocínio aqui. Tu vai numa biblioteca, tu precisa responder uma pergunta jurídica, um problema. Tu vai na biblioteca e pega o livro A, o livro B e o livro C. Tu lê aquelas 3 obras e tu tira dali, extrai ideias diferentes que, aglutinadas no teu pensamento, formam uma 4ª ideia, que é a tua ideia. E aí, beleza. A partir daquilo ali, a conclusão que tu chegou te expondo aquelas diferentes ideias passa a ser um direito teu. Passa a ser... Esse é o meu? Não sei. Passa a ser uma propriedade intelectual tua. Sim. Exceto se for nova. Se tu lê o Marx, por exemplo, sim, e tu pegar a ideia dele, que ele levantou lá nos idos do ano que ele nasceu lá, e tu dizer assim, essa ideia aqui do Marx é minha. Não. Ela é conhecimento público que todo mundo pensa, sabe que o Marx defende aquilo lá. Sim. Não. É diferente. Né? E aí, mesmo que tu não cite as palavras dele no teu livro, tu tem que citar a ideia. Com certeza. Porque daí, na verdade, a gente vai estar falando, por exemplo, sobre aquela frase anterior, né, inclusive, que a gente usou no outro programa, que o feito é melhor que o perfeito, que eu atribuí, não sei se corretamente ou não, ao Érico Rocha,
Mas aí é uma obrigação minha de atribuir a quem fez aquela frase. Assim como eu tenho uma obrigação moral de atribuir ao Vini nichos de sustentação, porque ele foi o cara que criou nichos de sustentação. DBA, quem criou DBA? Cara, foi essa sigla, quem trouxe isso para o mundo foi o Vini. Então, a ele pertence. Então, se eu coloco no meu texto, né, DBA, uma obrigação moral que eu tenho em citar o Vini. Mas eu não citar não interfere na originalidade do meu texto. Simples assim. É uma coisa, outra coisa. Tá. E aí, beleza. Agora vamos pensar agora no robô. Ele pega as informações de onde? Vamos pressupor que seja da base de dados que o Google pega, que é a rede pública de internet. O World... Como é que é, Dani? Tu que é bom aí. www. Worldwide. Não vou lembrar. Vamos por aqui. Deve ter alguma coisa de wild também, né? Porque aquilo é uma selva, né, velho? Wild. Mas tu sabe de onde qual é a base? World Wide Web. Então, será que ele pega de lá essas informações? Não tenho ideia. E a quem pertence essas informações? Será que aí que tá o grande lance. É os responsáveis pela criação? Será que eles sabem? E aí Será que tá. eles autorizaram? Esse artigo que ele faz, seja lá o que for, o ChatGPT, ele é um produto de interpretação de diferentes ideias de diferentes pessoas que foram lá e criaram. Então é uma discussão jurídica que não para aí, né, cara? Vai longe. Mas como ferramenta, é maravilhoso. Não, né? aí é maravilhoso. E outra, eu acredito que vai haver desdobramentos, se já não houveram, mas fato é que hoje nós temos a solução de múltiplos problemas. Por exemplo, a gente defende a estratégia de nicho de sustentação, né? Uma pessoa que tem uma área de especialidade que vai explorar soluções jurídicas como um produto para o seu escritório em diferentes áreas do direito. Mas uma das objeções eu não vou contaminar minha imagem de especialista atuando com outras áreas que não aquela que eu levanto a bandeira de especialista. E aí vem o ChatGPT e fala assim, cara, cria um avatar ali, cria um perfil para cada avatar e especializa, cada perfil especialista num... avatar. Cada avatar é um especialista em uma área. E aí tu vai lá e acorda de manhã ainda meio dormindo, assim, antes de escovar os dentes, assim, tu tá tropeçando ali nas coisas que tá no chão e tu pensa assim, cara, faz um artigo aí para mim sobre tal coisa. Podcast para como ficar rico em 3 dias. Ou tu para no sinal quando tu tá indo pro trabalho e manda um ChatGPT ali, cara, faz um artigo sobre tal coisa. Ou faz um e-book sobre tal coisa. Pronto, tu fez teu rápido. Teu conteúdo matriz ali que tu vai distribuir em várias plataformas. Só põe o tráfego ali e manda ver. É isso, Dani? Posso jogar um pouquinho, não sei se tem algum ditado aqui no Sul, mas posso jogar um pouquinho de água no chope ali, um pouco da minha visão? Eu acho que assim, desde eu acho que quando eu aprendi a fazer uma LP ali alguns anos atrás, né? Eu acho que era clássico falar, tem que ter uma foto de uma pessoa, tem que ter uma pessoa por trás, né? Porque as pessoas se conectam com pessoas, né? Qual que é a minha visão hoje? Pode ser totalmente errada, precoce, né? Mas assim, vamos pegar o exemplo do Vini ali. Por que ele conecta tanto com as pessoas ali, né? Até do infoproduto. Porque você vende a sua história, né? Você vende verdade, você vende o que você já passou. Então, será que... Eu acho que assim, talvez algumas situações sim, eu acho que vai ajudar. Mas a minha opinião hoje, precoce, é a seguinte: será que as pessoas vão se conectar com textos que não falam a verdade absoluta de alguma pessoa, de alguma história, né? Então, queria levantar essa questão aqui. Deixa eu só dizer, ainda, né, dizendo que eu falei também antes, e ao mesmo tempo, enfim, a gente tem uma tendência crescente cada vez mais de ser levado a criar avatares e interagir com avatares. Eu acho que isso propositalmente para formar um campo e uma não resistência, porque na verdade isso é uma resistência, uma objeção que tu tem, ou eu trato com uma pessoa, mas eu não quero tratar com um avatar, mas vai virar tão natural tu tratar com um avatar que daqui a pouco isso não vai mais nem ser resistência. E vai, a um longo prazo, médio, não sei te dizer isso, mas essa interação com avatares vai naturalizar esse processo que a gente está conversando aqui hoje. Mas sim, hoje não tem tanta conversão quanto talvez... E aí, Pedrão, eu vou te passar uma pergunta aí, cara, que tu vai saber responder, tá? E se não souber, eu te ajudo. Talvez eu fiz a pergunta de forma errada, mas vamos lá. Aí, cara. Cara, qual que é
qual que é uma das técnicas de apresentação, de escrita, de persuasão que mais as pessoas usam hoje no marketing para conectar com outra pessoa? Para mim é o AIDA, que é atenção, interesse, desejo e aí chamada para atenção. E action no final. Tá. AIDA. Eu tava me referindo ao storytelling. Ah, sim. Só que existe porque quando a gente fala de nível de consciência, o storytelling é pra gente pegar aquelas pessoas que não sabem nada sobre o problema que ela tá passando. Então, eu acho que o storytelling ele vai mais profundo que isso. O storytelling tu usa para falar com o teu filho, tu usa para falar com a tua esposa, tu usa para falar no teu marketing, tu usa para falar no teu escritório com o teu cliente. O storytelling é o que humaniza um texto, cara. O storytelling é que traz aquela verdade que o Dani falou lá. Tu vai contar o teu texto, vai contar o teu artigo ali, ele vai ficar um artigo chato se não pegar e dar um exemplo. Um exemplo humano que tu passou, que tu vivenciou. E isso tu faz através do storytelling. Tu vai contar uma história tua que vai casar com aquilo que tu tá explicando para pessoalizar aquele conteúdo ali. E agora eu vou te fazer uma pergunta que vai saber responder com certeza. Tu já viu storytelling dentro do texto do ChatGPT? Não. Agora sim, a gente consegue pedir para ele contar uma história. Só que o detalhe, o que o Dani falou, é que assim, quando a gente fala que a gente cria um avatar, a gente cria um avatar. O que conecta são os sentimentos, porque nós somos sentimentos. Muitas das vezes, quando a gente fala algo para alguém, a pessoa ela recebe com a condição que ela está naquele momento, não com o que a gente quis falar para ela. Então, para que essa inteligência artificial ela funcione no médio e longo prazo, como o Tobias trouxe, é necessário que ela tenha a capacidade de transparecer esse sentimento, de colocar para fora esse sentimento. Porque o tempero, que é o ingrediente que a gente coloca, é o sentimento. Porque a gente sabe, por exemplo, eu vou escrever uma copy quando eu vou falar para o meu público que são pessoas que passaram pela cirurgia bariátrica e fizeram e vão fazer reparadoras. Eu sei o sentimento que ela tem ali. Será que o chat tem? Eu já testei. Em alguns pontos ele tem, mas a gente tem que fazer ajuste. Porque quando eu converso com o meu cliente, eu sei o que ele está passando. Então, esse é o detalhe. E aí eu esqueci de perguntar, Pedrão. Até tu meio que respondeu agora sem perguntar. A tua área de especialidade, cara? É direito da saúde, com foco em resolver problemas de pessoas que passam por obesidade. Tá, e como é que surgiu o marketing daí na tua vida? Tipo... O marketing surgiu quando eu estava na faculdade e as pessoas diziam que não dava mais para divulgar, porque estava saturado. Aí eu cheguei no Instagram, vi um monte de gente fazendo vídeo, eu falei assim, peraí, as pessoas estão fazendo é porque tem algum caminho. E aí eu comecei a fazer na faculdade, falar o básico, como todo mundo começa, direito do consumidor, falar ticket de estacionamento, pipoca, lanche no cinema, todos esses pontos. E aí, a partir disso, eu me interessei, porque eu sempre gostei de estudar sobre vendas, empreendedorismo. E aí o marketing me encantou, tanto que é essa parte que eu gosto muito de fazer. É legal, né, cara? Ô, Tobias, eu vou te propor um desafio. Bora. Tu que tá familiarizado com o sistema do ChatGPT, pede pro sistema elaborar 10 perguntas pra gente fazer pro Pedrão sobre o ChatGPT. Tá, vou fazer aqui. E aí, Pedrão, eu vou te fazer um outro desafio. Eu vou pedir pro ChatGPT responder. Boa! E vamos ver como é que vai ficar. Cara, me diz uma coisa aqui, ó. Enquanto o Tobias pesquisa ali, me conta a tua história no marketing. Pronto, vamos lá. Como eu já introduzi, eu comecei lá em 2019, na faculdade, e eu queria advogar. Como eu não queria seguir a carreira pública, eu falei, preciso arranjar um jeito. E aí eu percebi, seguindo as pessoas que já estavam fazendo isso, que a atenção estava lá. E essa atenção só vai aumentar. 2019. E eu ia fazer a vida na faculdade e fiz parceria com alguns advogados, como estagiário, para que eu pudesse pegar os clientes que estavam chegando. Que a galera ficava lá fazendo, me chamando para tirar dúvida e eu fechava o contrato. Após isso, me formei em 2020 e veio a pandemia. Antes da pandemia, eu viajei para o Rio, para um evento, e vi que, assim, o caminho era o marketing. E aí eu me posicionei na área do marketing. Tanto que a advocacia, nesse período, ela ficou um pouco de lado. E eu comecei a fazer lançamento de infoproduto na área do direito, com alguns experts, na área trabalhista, na área de família. Tu lançou infoprodutos? Lancei infoprodutos, eu era o coprodutor. Eu fazia a parte da estratégia, da copy da página, do tráfego, do suporte, tudo. De A a Z do lançamento. Agora, uma observação aqui. Os primeiros, talvez 20 minutos desse podcast, a gente falou de técnica, né? E aí o assunto fica meio maçante. Agora que tu conta a tua história, a gente prende a nossa atenção aqui. E aí, cara, isso é storytelling. Isso é eu contar uma história que vai vincular com o tema que eu tô trabalhando e que vai prender a atenção de quem tá nos escutando. A galera tem interesse de saber o final da tua história. Então, tu veio de 2019, contou do evento que tu teve no Rio, que tu presenciou o marketing, que tu lançou o produto. E a galera quer saber o que aconteceu depois disso. E o storytelling é tão poderoso
Porque ele retém por tempo que for, cara. O cara, o Pablo Marçal, que eu acho que é um consenso aqui. Eu não sei a tua opinião, nunca perguntei pra ti a tua opinião acerca do Pablo Marçal, Tobias. Perguntou já. E tu gosta ou não? Foi o que eu disse, não é que eu não gosto, eu gosto demais dele, acho que acompanho muita coisa, mas eu filtro muita coisa dele também. Tem muita coisa que eu acho que não bate, né? A forma que ele pensa sobre algumas coisas não bate comigo, mas eu aproveito as coisas que batem. Exatamente. Então eu faço um filtro e acredito que daqui a pouco, inclusive coisas que eu tinha até uma resistência com ele, que eu vi que era comum a outros caras que eu seguia, admiro também, e não tenho tanta resistência, daqui a pouco já me fizeram amolecer um pouco mais com relação a algumas resistências quanto ao Pablo, entendeu? Então, eu sou muito... Daqui a 2 anos a gente vai estar jantando na casa do Pablo e eu vou... Talvez... Lembra desse episódio que tu falou? Exatamente, não. E eu acho muito tranquilo isso, porque eu sou total... Adoraria que isso acontecesse, inclusive. Eu ia tirar sarro da cara dele, inclusive, dizer, cara, eu te achava um trouxa. Não, agora não acho trouxa, não. Agora eu te conheci... Agora eu te conheci aqui, que trouxa era eu mesmo. Sabe? Não, pô lá, Pablo. Uma coisa interessante, né? Se você parar pra pensar, eu acho que boa parte da vida ali, 80, 90, talvez 100%, é contar história, né? Então, por exemplo, eu vim aqui gravar esse podcast, né? Eu vou voltar pra casa, daqui a pouco, inclusive. O que a Marina vai me perguntar, né? Como é que foi lá? O que aconteceu? Né? O que eu vou perguntar pras minhas filhas, né? Como é que foi na escola? O que vocês fizeram? Então, assim, é só história. Quando você encontra um amigo seu, você quer saber a história. Como é que tá a vida dele? O que tá acontecendo? Como é que foi no trabalho? Então, eu acho que boa parte da vida se traduz no storytelling, né? Aí tu só não conta a parte que eu torci meu pé aqui. Então... Não, essa parte ela já viu no Insta. Tem uma frase que eu gosto. Toda vez que eu tô dando aula, eu falo que as pessoas gostam da vida dos outros. Por isso que o Instagram é uma das melhores redes sociais. Na verdade, foi uma rede social que deixou muita gente com uma vida boa. A gente fica ali o dia inteiro esperando que dê errado com o cara que a gente tá seguindo. Não, tô brincando. Mas é assim, realmente, a pessoa gosta das histórias. E aí, quando vem falar de inteligência artificial, neste momento, porque ela vai evoluir, a gente pensa que talvez ainda falte esse elemento do sentimento da história, da experiência humana que o robô não tem. Mas entra para minha segunda parte aqui do nosso podcast, que é o seguinte: ele vai te dar um texto bruto e que tu pode colocar teu tempero ali. Exato. E aí o teu tempero é o que vai continuar mudando o game, cara. E eu acho que o fato de tu ter uma minuta, de tu ter uma estrutura pronta, vai te ajudar a criar aquilo que tu sozinho estava... E uma coisa muito legal, por exemplo, essa semana eu precisava fazer uma reunião com um grupo de uns empresários que eu precisava apresentar um tema específico sobre uma assessoria que eu estou prestando para eles. E aí eu pedi para que o ChatGPT elaborasse um roteiro para aquela minha apresentação, considerando que eu iria falar tal e tal e tal e tal tema. E o ChatGPT foi além do que eu imaginava fazer. Vocês imaginem a ferramenta, então, ela melhorou a minha apresentação, porque ela fez eu perceber que estava faltando algumas coisas que seriam importantes eu apresentar e que não estavam dentro do meu roteiro. Olha só que legal. Então, por isso que eu comentei. Ele também humaniza, mas o nosso tempero faz total parte da utilização dessa ferramenta, né? Tem gente que tem medo de utilizar, né, por algum motivo, e tem uma resistência com relação a isso, entende como uma ameaça. Mas, gente, pelo amor de Deus, a gente tem que aproveitar isso. É pra gente. O ChatGPT já fez alguma pergunta aí? Cara, então, talvez esteja um problema de conexão ou alguma coisa no sistema. Mas ele perguntou, chegou na 6ª pergunta e trancou. Tá. Mas deu pau aqui, ó. Vou perguntar aqui. Se tu souber responder, beleza. Como você descreveria o funcionamento do ChatGPT da OpenAI? Pergunta pro ChatGPT. OpenAI. Para mim é maravilhoso. AI. Para mim, eu acho que ele também está em fase de teste. Ele está em fase beta, porque em alguns momentos ele trava. Quando você faz muita pergunta, eu acho que você também abusa, né? Eu abuso. Teve um dia que eu fiz umas 20 perguntas seguidas, e aí ele teve uma hora que ele travou, não andava mais. Ou então, em alguns casos, ele dá limite de usuários.
Já aconteceu isso comigo. No caso, parece que, tipo assim, tem muitas pessoas tentando acessar. Às vezes, você quer comprar alguma coisa, aí quando tem muita gente para aquilo ali, ele acaba que cai. Só que ele dá isso. Só que aí você dá um F5 e resolve, porque ele continua funcionando. Eu abri o ChatGPT aqui para ver se ele respondia essa pergunta do Tobias, e ele está fora do ar. Tá, não, mas agora aqui, ó, voltei e já tá andando de novo, ó. Deixa eu dar um refresh. O que é modelo GPT? Generate Pretended Transformer. E como ele foi treinado. Aí tem que perguntar ao criador. Depois eu vou pedir para ele responder aqui. Pede assim, ó, responde a segunda pergunta. Aí ele responde. Não, vou pedir para ele responder todas as perguntas aqui daqui a pouquinho. Qual é a capacidade do GPT em compreender e gerar linguagem natural humana? Aí pronto, esse é um detalhe. Tem que pedir a ele. Em alguns casos, eu já pedi para ele fazer um texto, só que ele fez um texto robótico, como a gente estava falando aqui. Aí eu pedi para ele reescreve o texto utilizando uma linguagem mais humana e colocando um toque persuasivo. Ele faz nesse sentido aí. Dani falou de página de venda, e aí eu volto lá no início. A visão de drone. Você tem que entender os princípios para que você possa conseguir executar. Então, vou puxar para a landing page. Quando a gente entende a landing page, quais são as etapas que precisam nela, fica mais simples você criar uma landing page por aí. Porque você vai criar, cria uma promessa forte para determinado tipo de problema. Aí ele vai fazer. Aí depois, cria quem precisa desses problemas. Para os meus alunos da turma 4 que estão ouvindo esse podcast, nesse momento em que estão passando pela tarefa de desenvolvimento de landing pages, a minha dica é, abre o ChatGPT agora e fala assim, cria uma headline para o serviço de defesa em ação de busca e apreensão, ou cria uma headline para o serviço jurídico. Keywords. Cria pode ser palavras-chave também, mas cria uma headline persuasiva para o nicho de autismo. E ele vai criar para ti e vai colocar no TLP. Cria um texto de sobre nós para o segundo bloco da página de vendas falando sobre tal e tal coisa. Então passa para ele ali e aí tu vai pegar aquele produto que ele criar para ti e tu vai colocar o teu tempero. E tá pronto o TLP, faz isso 6 vezes. Eu fiz no mínimo essa semana 5 LPs. 4, 5 LPs, uma delas eu mostrei para o Vini. Não, essa é mais antiga, mas daí eu modifiquei um pouco ela com base no texto do ChatGPT. Uma delas era sobre contrato em direito autoral, né? E aí teve uma copy que eu olhei do ChatGPT que eu achei muito legal, dei uma modificadinha e botei na minha LP. E eu tenho feito isso sistematicamente agora. Eu utilizo. E aí a pergunta que não quer calar, e petições, tu acha que funciona? Eu pedi para ela fazer uma petição também de divórcio, né? A primeira petição ela veio muito, muito, muito fraquinha, mas veio objetiva. Veio bem objetiva, já daria para peticionar, por exemplo, sabe? Utilizou a fundamentação constitucional, explicou os fatos, eu contei, olha, a situação é essa, é um pai querendo se separar da mãe, tem uma criança de 3 anos, faça a petição inicial do divórcio. Ele faz os fatos? E faz os fatos, faz do direito e faz os pedidos, né? E, claro, não sei qual é a base que ele usa para isso, mas aí eu falei, olha, está faltando tal lei. E aí refaz o pedido, com jurisprudência do Rio Grande do Sul e não sei o quê. Ele foi lá, refez, melhorou a petição, porque tinha uns termos que ele tinha escrito errado, porque ele traduz para o português. E, enfim, cara... Mas a jurisprudência ele encontra, ele pesquisa e encontra também? Não encontrou, ele botou jurisprudência 3 pontinhos, né? Mas, enfim... já dá uma boa adiantada no serviço, cara. Tu já pensou, cara? Que interessante isso. Sabe uma coisa que eu tô pensando aqui, né? Eu acho que ele é uma ferramenta que vai ser muito útil para uma pessoa que já conhece daquela área. Então, vamos supor, eu sou um advogado que eu estou começando hoje, eu vou pedir para ele fazer uma petição, eu nunca fiz. Não vai saber se está certo ou errado. Eu não vou saber corrigir. Né? Então, é como se fosse um funcionário operacional ali para você. Ele vai te adiantar o trabalho, mas você vai precisar dar o seu toque. A mesma coisa, cria uma headline. Se eu nunca fiz, eu não vou saber se está bom ou não, eu não vou saber melhorar. Né? Então, essa impressão que eu tô tendo aqui nesse momento da conversa. Não sei o que você acha, Pedrão. Ele respondeu aqui a segunda pergunta, que era como o GPT se difere de outros modelos de linguagem de inteligência artificial existente. E ele diz que o GPT se difere dos modelos de linguagem aí como a sequência, pois utiliza técnicas de pré-treinamento em grandes quantidades de dados de linguagem antes de ser ajustado para uma tarefa específica. Além disso, o GPT tem uma arquitetura de transformador, que é especialmente eficaz para lidar com as tarefas de linguagem. Né? Ou seja, ele se utiliza de todo um mecanismo, né, interno
ali dessas bases que ele tem para formar uma resposta diferente sempre. E aí é louco pensar que a inteligência artificial ela já está no nosso meio faz tempo, né? Ontem até conversando com o Dani, eu dei um exemplo para ele. Tu abre o Google e tu pergunta pro Google ali no microfonezinho quem é o presidente do Brasil. Ele vai te responder. E aí, se tu quiser saber o presidente dos Estados Unidos numa pesquisa subsequente, imediatamente, tu não precisa perguntar assim, qual é o presidente dos Estados Unidos? Simplesmente pergunta assim, e o dos Estados Unidos? Yes. Ele já tem uma inteligência artificial que assume que tu já fez uma pergunta anterior e que naquele contexto, o que aquela pergunta significa. Então, são mecanismos que as plataformas utilizam para buscar uma inteligência. Com qual objetivo? O objetivo de encurtar o teu caminho. Né? Eu sempre falo que se não fosse um preguiçoso, nunca existiria controle remoto da televisão. Sim. Que alguém precisou pensar, putz, eu não quero levantar 10 vezes para trocar de canal. Né? E foi lá e criou. Então, talvez os preguiçosos da nossa geração estejam trabalhando com afinco para encontrar atalhos aí para o nosso trabalho. E a gente tem que olhar isso, claro, com uma certa resistência, tentando preservar direitos, e esse é o nosso papel primordial aqui enquanto advogados, preservar direitos fundamentais, mas a gente tem que pensar, tá, beleza, mas uma vez preservados os direitos, como é que isso facilita a minha vida? Como é que isso pode me gerar dinheiro? Né? E a gente pensa assim, e cara, eu acho que falamos com o Bruno aqui no episódio anterior do podcast, que ele trouxe a solução de automação para chatbot, inclusive antecipamos esse assunto sobre como que a gente poderia integrar os bots de atendimento com inteligência artificial. E olha, a gente está falando de presente, né? Parece que é um papo para daqui a 30 anos, assim, que a gente vê em filme. Mas é presente. E agora a gente fala sobre como produzir conteúdo, como que a gente pode propagar esse conteúdo, como a gente pode fazer perguntas para a plataforma para nos ajudar a ter resposta ali e com essa resposta nos ajudar a tomar decisões. Como é que tu faz isso, Pedrão? Nesse caso, a gente tem que... Vou até falar sobre um podcast anterior, que foi falar sobre CRM. E aí, o Brunão falou que é possível automatizar a lista de transmissão para que você possa enviar novas soluções para o seu cliente. Então, por exemplo, você chega lá para o ChatGPT e pergunta para ele, cria uma cartilha sobre a ação do FGTS com 6 benefícios que podem ajudar o cliente, por exemplo, ou aquela pessoa. Ele vai criar. E aí você vai fazer o quê? Vai colocar o seu tempero, vai ligar pro Brunão, vai colocar no bot e vai disparar. Se você tiver uma base com 500 clientes, com 200 clientes, eles vão acessar aquilo e você fez o quê? Você fez uma utilização de diversas ferramentas para otimizar o seu trabalho. E aí vamos analisar o seguinte, né? Pensando nesse contexto que o Pedrão acabou de falar. Se tu já tem a contratação de um bot, já tá pago aquilo ali. Tu vai lá e cria já tem uma base de clientes, já tá pago aquilo ali. Se tu vai lá e cria um conteúdo para aqueles clientes que tu possa vender e tu faz uma venda, velho, uma ação do FGTS ali, tu já tá no lucro, tu já ganhou dinheiro em cima da inteligência artificial. Total. E ainda tem um detalhe, ele vence a barreira da procrastinação. Porque muitas das vezes você fica... Quantas vezes você já parou para escrever um texto e você fica assim, pô, vou começar como? Vou fazer como? Ele te dá o quê? Ele te dá referência. Porque muita gente diz que não tem criatividade, mas criatividade é falta de referência. E aí, quando você coloca ali, e aí você começa a fazer perguntas, ele começa a te dar referência. Aí, a partir daquilo ali, você junta, compila e coloca. Cara, mas eu tô na mesa de mestres aqui do negócio e eu sou realmente um burro sobre copy e tudo mais. Mas uma copy que me pegou, que foi a que eu entrei no curso, e enfim, que me gerou contato com o Vini, foi do Advogado Herói, né? Eu olhei primeiro a imagem, mas depois eu li todo a copy, né? E, puxa, me identifiquei com aquilo. Só a título de curiosidade, o Advogado Herói foi o post que mais nos trouxe seguidor na história do nosso perfil do Instagram. E ele é o nosso garanhão, o nosso post garanhão master, assim. E é uma técnica. E é storytelling pura, né? É storytelling pura. E eu entendo que storytelling é uma técnica. Assim como ele falou, tem um AIDA. O storytelling também, tu tem um início, um meio, o fim, tu tem a jornada do herói. A jornada do herói é uma técnica, né? Tu tem um contexto, né, ao qual tu vai aplicar aquela sequência de fatos que acontecem. Muitas vezes, por exemplo, o caso não se segue essa ordem necessariamente, mas toda ela no final do filme, por exemplo, ou da série, existe. Vou dar a Casa de Papel, por exemplo, começa do meio da história e depois ela volta, sendo que puxa a história de cada personagem, né? Então, existem vários heróis,
mas ela apresenta isso numa dinâmica diferente, mas o normal é aquela dinâmica sempre existindo. Então, eu acredito que logo, se o GPT não tem storytelling bem formado hoje, né, isso aí vai ser facilmente superado logo, porque é uma técnica. A jornada do herói é uma parada louca, né, cara? Porque a gente fica vendo filmes, assim, tem um dado momento que eles começam a fazer filmes com um final fora daquela jornada ali. Tipo, o herói se dando mal. E, cara, com toda a sinceridade do mundo, é horrível o filme assim, cara. Porque eu prefiro mesmo 10 mil vezes aquele filme que eu sei qual vai ser o final, mas que... É o filme europeu, né? O filme europeu não usa necessariamente a... Ele pode até pegar e fazer inversão de papéis, transformar os heróis em vilões e vilões em heróis, mas, cara, o cara que a gente torce tem que ganhar. É mais ou menos isso, né? Se não ganha, fica chato. Eu não consigo avaliar positivamente um filme desse, por mais que a crítica dê 5 estrelas, eu vou dizer que não. E isso acontece desde antes de Gutenberg, né? A Bíblia, por exemplo, a gente tem ali a jornada do herói na Bíblia. Cara, tem uma série que eu esqueci o nome agora, cara. Tô tentando lembrar aqui. Que é uma série em que eles fazem os heróis... É uma série americana lá eles fazem uma sátira do Superman, Como é que é o nome daquela série que vocês não viram, meu? Que são os heróis, eles são os vilões. Uhum. E aí Sabe o que eu tô falando? Não sou de série. Putz. Tá, é uma que desconstrói os heróis, alguma coisa assim? É isso, cara. Tá, eu já ouvi falar, passou do na minha Homelander. Uhum, cara, eu vi toda a série, vi todas as 4 temporadas e eu não me lembro agora. Vocês lembram? The Boys, velho. The Boys. Se não é o Cris aqui, a gente tá perdido, porque o cruzado aqui não vê série. Vocês estão trabalhando quando vocês não vão ver série? Cara, a gente tá evitando as distrações... Brincadeira, cara, brincadeira. Deixa eu te fazer uma pergunta, Pedrão. Eu entrei agora, vamos supor que eu sou um aluno novo, entrei agora na T4, né? A gente até abriu recentemente. Como é que eu posso usar, todas as maneiras que você lembrar ali, como é que eu posso usar o ChatGPT a meu favor ali? Primeiro, você tem que definir qual é o nicho que você vai... Ô, Pedro, só um parênteses. Tá. Já vou te deixar responder. Tu vê que o Dani... Eu sou o Faustão, velho. Eu tô aqui pra atrapalhar o raciocínio de vocês. Ah, meu, muito bom. Cara, o Daniel ele é extremamente técnico, cara. Tu vê né? a profundidade técnica, ele não abre a boca pra falar coisa que não seja... Mas quando ele fala pouco, mas... O cara é incisivo. Eu tô aqui falando de série de merda lá que eu nem lembrava o nome. Pá, o cara vem e né? fala pra ajudar os caras. Cara, eu fiquei pensando exatamente quando ele perguntou, eu digo, caralho, a gente tá muito ruim. Ele acabou de ganhar uma passagem todo domingo pra vir gravar o podcast. Total, né? Porra, demorou. Então tá, e aí aproveitando a carona do Daniel pra não te distrair, te colocar outro assunto merda aqui. Cara, como que o ChatGPT, e não só o ChatGPT, mas a inteligência artificial pode ajudar os alunos da turma 4 agora, que tem que configurar a campanha, que tem que fazer landing page, que tem que escolher nicho, que tem que fazer petição no direito de uma área que não conhece, tem que fazer funil de atendimento lá do WhatsApp para atender os leads. A gente dá todo esse material. Mas se o cara quiser colocar o tempero dele, quiser modificar para não ficar parecido com os colegas, como tu acha que o ChatGPT pode ajudar os alunos da T4 e das próximas turmas que virão? Primeiro, ele precisa definir qual nicho que ele vai utilizar, que ele vai explorar naquele momento. E a partir disso, ele vai entender qual é a fonte de tráfego que ele vai utilizar, se ele vai usar o Facebook ou se ele vai usar o Google. E a partir disso, ele vai fazer o quê? Ele vai ver quais são os suprimentos que ele precisa para aquele determinado produto que ele vai vender. Então, ele precisa fazer um LP, ou ele precisa fazer um anúncio específico. Pronto, se ele precisa fazer um LP, ele vai olhar quais são as etapas da LP, quais são os campos que precisam ter, e ele vai pedir para o ChatGPT criar uma copy para aquele determinado campo que ele precisa preencher. Ponto. Se ele for utilizar o Google, ele vai pedir o quê? Pedir ao ChatGPT lá, como o próprio Tobias trouxe, quais são os termos de pesquisa que ele vai utilizar para aquela campanha. Será que o ChatGPT responderia assim, ó, me dê 10 palavras-chave para uma campanha de busca e apreensão no Google Ads? Sim, com certeza. Posso fazer? Pode, testa ao vivo aí. Pergunta aqui. Uma outra coisa também, me deu o passo a passo para subir uma campanha do zero no Google Ads. Ele dá. E aí ele dá o passo a passo certinho. E aí um outro detalhe, o cara definiu o Google. Pronto. Aí agora ele precisa definir a parte do atendimento. Então, crie um script de atendimento sobre determinar. Aí você precisa ser específico. Aí entra naquela seara que o Dani falou, né? Que o cara, se não sabe... Ele precisa colocar o máximo de informações possível. Então, por exemplo, crie um script de atendimento para pessoas que tiveram carro apreendido por problema com financiamento. Ponto. A arte do GPT é a pergunta. Né? É saber perguntar.
E aí, cara, tem outro detalhe. Tu pode fazer perguntas ali com relação a títulos e descrições de anúncios. Tipo assim, cara, me faz uma copy. Cara, não. ChatGPT. Faz uma copy de um título de um anúncio no Google com 30 caracteres. Sim, agora o detalhe e aí se você quiser algo mais persuasivo, você tem que colocar persuasivo. Se ele fizer esse seu primeiro e você não gostar, você coloca reescreva o anúncio com um toque mais persuasivo. Pronto, aí ele vai desenvolver dentro daquela dinâmica ali. Então, o que eu diria pra galera da T4 e das turmas que virão, né? Passa uma tarde com o ChatGPT, conversando com ele, te entendendo com ele, fazendo perguntas, entendendo como é que funciona o sistema, porque ele vai ser um aliado importante na tua trajetória, né? E mudança de copy, mudança de palavras-chave, mudança de anúncio. E será que no Facebook, Pedrão, o ChatGPT conseguiria nos ajudar de alguma maneira? Sim. Quando a gente vai criar a copy para lá, para o anúncio, um exemplo, você vai pegar um nicho que ele tem uma maior... Um exemplo aqui, conta do Instagram, não, deixa eu ver um outro. A própria ação da saúde. A saúde ela tem um foco muito maior de desenvolvimento no Facebook. Então, por exemplo, você pode pedir para ele cria 3 copies para utilizar em um anúncio na rede social, ou você pode botar até o Instagram, para prospecção de clientes. Pronto, aí ele vai fazer. E aí o toque do ingrediente do humano é o quê? Ele vai fazer uma copy super agressiva. E aí você vai colocar ali os limites que o código de ética traz para que você não panflete de maneira contra o código de ética. Isso. Então, você pode fazer por esse sentido. E um outro detalhe também, você pode pedir para que ele crie conteúdos para organizar sua vitrine do Instagram. Cara, olha aqui, ó. Eu vou elaborar melhor agora a pergunta, tá? Mas ele já me deu e muitas fizeram sentido. A primeira, apreensão de veículo. A segunda, recuperação de veículo financiado. Busca e apreensão de automóveis. Solução de dívida de veículos. Localização de veículos financiados inadimplentes. Repossessão de veículos. Opa. É isso que eu ia dizer. Tem coisas assim que não são... Essas primeiras, elas são técnicas demais e o público não ia procurar, mas pelo menos te dá uma luz. Dá uma luz, Ações de cobrança de veículos financiados, serviços de recuperação de veículos, gerenciamento de dívidas de veículos. Especialistas em busca e apreensão de veículos financiados. Isso aqui está mais ou menos. Mas agora eu vou melhorar a minha pergunta, porque é exatamente isso que o Pedrão falou. É tu saber fazer a pergunta. Tu ir no ponto certo para que a máquina consiga entender o que tu está falando, né? Sim. É muito isso. Eu acho que a arte aí passou a ser... Mas facilitou, né? A arte é como perguntar. A arte é apertar o botão certo do controle. Agora tu precisa mais levantar. É só apertar o botão certo e vambora, né? Elabore 10 palavras-chave para anúncios de Google Ads de busca e apreensão. Então, agora eu posso colocar para um advogado, financiamento. Então, eu vou fechando o funil, né? Não deixo tão aberta a pergunta. Eu vou, né, fechando mais a especificidade da minha pergunta. Eu acho que é por aí. Boa. Não, é isso aí mesmo. E aí o que a gente tem que tentar nos atentar agora, para onde que vai isso, né? Tipo, beleza, o ChatGPT é uma ferramenta de texto. Mas eu sei que tem o Dali, que é uma ferramenta de imagem, né? Que eu acho que é mais impressionista, né? -E, né? Dali. Aí, eu preciso saber também agora como que eu posso fazer para utilizar outras ferramentas, como a ferramenta de voz. Sim. E eu tenho, então, comentei antes, tem o Sasha, que se eu não me engano, enfim, é aquela tecnologia que utiliza a tua voz de forma artificial. Então, estou na rua com barulhão, mas, puxa, o conteúdo ficou sensacional. Não queria perder esse vídeo por causa daquela buzinada que rolou lá no fundo. O que eu faço? Pego, coloco no Sasha, eu acho que é Sasha o nome, ou me corrijam depois, mas, enfim, tá lá no meu... Estão nos destaques do meu histórico ali, do meu Instagram, @TobiasFalcão, já para fazer o comercial para a galera. Mas vai lá que eu tenho alguns testes com essa ferramenta que tiram todo o ruído. Então, é uma ferramenta de áudio que já ajuda bastante. Também para tua voz. Só que eu não sei o que vai acontecer com a minha voz daqui a 3, 4 anos, se eles não vão pegar a minha voz
e utilizar para um banco de dados como ferramenta. Será que não é? Não acaba nunca. Não acaba nunca, né? Só termina quando acaba, né? Ô, Pedrão, e aí me fala o seguinte, cara. Beleza, a gente tá falando aqui de um marketing digital do presente, né? Que era do futuro até ontem. Mas eu quero... Marketing digital não, marketing de conteúdo. Eu quero saber como é que é o marketing de conteúdo antes dessas ferramentas de inteligência artificial. Eu quero saber como é que tu fazia marketing de conteúdo, o que consistia. Me ensina como... Aquela pergunta de milhões, né? Me ensina como se fosse uma criança de 5 anos, o que é marketing de conteúdo e como tu fazia isso antes. Marketing de conteúdo é você mostrar para a pessoa que ela precisa de algo. Só que é você mostrar de maneira didática, como se fosse para uma criança. Então, por exemplo, eu tive um problema, um exemplo que é um dos nichos, de atraso de voo. Porém, eu não sei que eu posso entrar com ação contra a companhia aérea, porque eu não sou da área e eu não entendo nada disso. O marketing de conteúdo é uma forma de você conscientizar a pessoa que ela tem um problema. E a partir do momento que você faz isso, ela linka na mente dela que você é autoridade naquilo. Então, quando ela tiver aquele problema, normalmente é você que ela vai procurar. Então, o marketing de conteúdo é você estar a todo momento na mente das pessoas, mostrando aquele binômio que eu falei lá atrás, empatia e autoridade. E aí, marketing de conteúdo, é correto dizer, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho uma necessidade específica dentro do direito, eu preciso de um advogado. E aí eu vou acessar o teu conteúdo lá dentro do direito de família, da direito de saúde. Eu entro no teu site lá dentro do direito de saúde, vejo que tem um blog, e tu tem 500 artigos lá no teu blog. E os teus 500 artigos, eles versam sobre matérias diferentes que abrangem a tua área do direito de saúde. E aí todos eles tu assina lá, e daí eu vou, beleza, vi o teu artigo ali, os teus artigos, o teu conteúdo, informando dúvidas pontuais que eu tenho. Tu tá alimentando, tu tá de fato resolvendo o meu problema ali, pelo menos de conhecimento. Eu já sei qual é a solução, já sei qual é o caminho. Agora preciso de alguém para fazer isso, o jus postulante, né? Preciso de alguém que postule isso em meu nome. Sou advogado. Aí, antes de fazer a decisão de qual advogado eu vou contratar, eu falo, cara, vou dar uma olhada no Instagram do Pedro. Aí eu vejo lá no teu Instagram que tu tem muito conteúdo lá no teu Instagram. E eu vejo também, cara, que tu tem bastante seguidor, que é um vetor de autoridade. Eu vejo que tu faz conteúdos diários ali de bastidor dentro dos teus stories. E aí eu falo, cara, esse cara resolveu a minha dúvida. Eu consegui, lá nos conteúdos dele, no conteúdo escrito, eu consegui ver que ele resolveu a minha dúvida. Esse cara tem autoridade. Esse cara fala todo dia comigo aqui através dos stories dele e parece que ele tá falando com a minha dor lá. Eu preciso contratar alguém. Quem que eu vou contratar? Não é esse cara? Aí, beleza. Então, é correto dizer que a quantidade de conteúdo que tu gera para uma determinada área, ela vai alinhar com essa questão, com a estratégia de marketing? É isso que é marketing de conteúdo? Com certeza. No final, tudo que a gente quer é entregar uma solução. Só que a solução acontece através de uma venda. E venda é sobre confiança. Geralmente você precisa confiar no que a pessoa está falando para que você possa acreditar e realmente comprar. E confiança, ela vem do relacionamento. E por isso que a rede social e a produção de conteúdo, ela traz esse ponto de confiança. Porque a pessoa, ela está diariamente convivendo com você e validando todos os dias que você fala daquilo, que você é autoridade naquilo. Logo, ela está muito mais voltada para comprar de você, para adquirir aquela solução. Por quê? Porque ela enxerga você como a pessoa referência naquilo. Cara, desculpa, fala, depois eu falo. E um detalhe é o que? A gente não produz conteúdo. A gente responde dúvidas frequentes. O advogado, a todo momento, ele recebe dúvidas. E a gente precisa fazer o quê? Listar essas dúvidas e produzir. Porque a produção, ela parte das perguntas que seus clientes te fazem. E se seus clientes não te fazem, você faz o quê? Você se pergunta, quem são as referências do mercado? Você vai nas referências do mercado. Por que eles estão produzindo esse conteúdo? Então, vocês vão modelar aquele conteúdo para mostrar a sua visão sobre aquele determinado tema. Tá, mais 2 perguntas. O tráfego de conteúdo, o marketing de conteúdo. Quando a gente fala de marketing de conteúdo, eu, pelo menos, tenho a percepção de que é um marketing que demora. Tanto para indexar e para que a pessoa seja impactada com esse conteúdo gerado, quanto para trazer resultado. E eu te pergunto, o ChatGPT, ele tem a capacidade de acelerar esse processo? Ele vai ter a capacidade de aumentar a quantidade de conteúdo que você faz. Quando a gente fala assim, produzir conteúdo assertivo, ok. Só que aquele conteúdo, às vezes você produz um conteúdo e você acredita que aquele conteúdo vai viralizar, mas ele não viraliza.
Então, como é que você faz para viralizar? Você tem que produzir o máximo de conteúdo que você pode. O que o ChatGPT vai fazer? Vai otimizar a produção de conteúdo. Se antes você fazia nenhum conteúdo, agora você vai fazer um. Se você fazia um, agora você vai fazer 2. Por quê? Você vai aumentar a chance daquele conteúdo viralizar. Às vezes a gente fica com medo de errar. Só que para acertar, você precisa errar. O erro é o ponto de partida do acerto. Então, você precisa fazer mais amostragens para que você consiga acertar na veia. Porque a partir do momento que um conteúdo seu viraliza na rede social, o algoritmo ele levanta os outros conteúdos. E aí o jogo começa a acontecer. Sem falar que tu enxerga e tu pensa, não, é por aqui. Isso. É esse tipo de conteúdo que eu tenho que produzir daqui pra frente. E aí... Cara, pode perguntar. Não, pergunta depois, tá anotado, não vou esquecer. A minha pergunta era a seguinte, se o marketing de conteúdo ele colide com a estratégia de tráfego pago ou se ele pode ser utilizado, se a estratégia de tráfego pago pode ser utilizada como um meio de intensificar a distribuição desse conteúdo gerado. Esse é um ponto que às vezes as pessoas falam, eu vou fazer tráfego. Ok, massa. Só que o tráfego ele é um acelerador da produção de conteúdo. Se você tiver um conteúdo ruim e colocar tráfego, não vai resolver nada. Você precisa ter um conteúdo bom para que, a partir do tráfego, ele seja acelerado e você consiga alcançar mais pessoas. Só que aí uma coisa que o Tobias falou no podcast do tráfego, sobre gestão de tráfego, é o quê? Que o tráfego ele é como se fosse day trade. Ele é algo que você vai colocar o dinheiro e você vai ter a amostragem para saber se aquilo é bom ou não. Por isso você precisa fazer uma quantidade de conteúdo expressiva e a partir disso você impulsionar alguns conteúdos para que você veja, esse conteúdo é bom, então é ele que eu vou explorar. Por exemplo, eu tenho um conteúdo no meu perfil que ele me dá seguidor a 50 centavos. É um número muito alto, mas hoje é o melhor conteúdo que eu tenho. Então, o que é que eu faço? Eu aumento o investimento nele para que ele possa me trazer mais seguidores. E recicla também o post. Isso. Cara, e para advogado, conversando com advogados, qual é que é a grande dificuldade, em média geral, do cara que ainda não está posicionado, ainda está começando no digital, não tem tanta noção também dos princípios do marketing? Qual é que é a grande dificuldade para este advogado trabalhar nas redes sociais de uma forma mais efetiva, pelo menos com mais qualidade, sem ficar postando jurisprudência, sem ficar repostando aquelas notícias que não vão converter de forma nenhuma? E qual seria, com base nessas dificuldades, a solução, o primeiro passo para esses caras conseguirem resolver para ter uma rede social que funcione para eles? Essa é excelente pergunta, porque eu recebo várias vezes essa pergunta. Mas vou te responder primeiro anterior. Não, eu vou nela mesmo. Várias vezes eu recebo essa pergunta. O primeiro ponto é vencer a barreira do auto-julgamento. Porque o advogado, ele tem um julgamento, ele tem um julgamento interno que ele precisa ser o melhor de todos. O ego do advogado está lá em cima. Uhum. Só que isso estava na geração anterior. A geração atual, o advogado está no mesmo nível da população. Ele precisa sentar na mesa para dialogar com o seu cliente, porque senão ele não vai vender. Porque a quantidade de advogados hoje é muito grande. Então você precisa descer e conversar de igual para igual. Você precisa ter uma linguagem mais acessível. Então você precisa vencer a barreira do auto-julgamento. O segundo ponto é vencer a barreira do julgamento externo, que é o julgamento ele faz o conteúdo pensando no que o colega dele, advogado, vai pensar. Porque ele precisa falar de uma maneira intelectual para que o advogado olhe para ele e fale, esse cara é diferenciado. Só que você vende... Geralmente você vai vender para advogado? Não. Então você tem que falar o que o seu cliente entende. E aí o terceiro ponto é ele ter o quê? Ele entender que vai levar um tempo de maturação. E o conteúdo dele que ele vai fazer primeiro vai ficar ruim, vai ficar horrível. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Então ele precisa entender isso e persistir até que o conteúdo fique bom. Geralmente as pessoas começam, aí ela começa uma semana. Aí nessa uma semana não deu bom, ela abandona. Então esses são os pontos. O legal do marketing é que ele cuida da vida do cliente em todos os momentos. No momento em que ele tem uma consciência muito baixa e o momento em que ele desenvolve uma consciência mais apurada, mais específica sobre isso. E também o momento em que ele se conecta inicialmente a ti. Então, primeiro ponto é quando tu vai ter o cliente e ele entra na tua porta. E o segundo ponto é quando ele já está dentro da tua casa e tu mantém ele ali dentro.
Então, existem técnicas, né, Pedro, que tu utiliza não só para trazer o cliente, mas para mantê-lo lá dentro e oferecer coisas novas. E aí, como é que eu vou fazer não uma gestão, mas como é que eu vou pensar o meu conteúdo no mesmo canal para essas duas pessoas, para captar as pessoas, para trazer mais gente para dentro da minha casinha e para conseguir manter aquele meu público? Existe uma diferenciação desse conteúdo que eu preciso produzir? Se eu puder só complementar essa pergunta, aproveitando o gancho, é assim, como é que eu produzo, o que eu preciso produzir em termos de conteúdo, né? Quantos posts, quantos stories, e aí acho que pegando esse gancho também, total. Topo de funil, meio de funil, como é que eu me organizo ali para produzir esse conteúdo? E só para complementar a pergunta, quais são as plataformas que eu vou utilizar para distribuir esse conteúdo? Putz, então tá, podemos sentar agora, a gente deixa só ele dar palestra. Tem 17 perguntas para responder. Voltando só na pergunta que o Tobias fez anteriormente, ele perguntou as dificuldades. E aí depois perguntou como ele faz para poder vencer isso. Geralmente, é aquele ponto lá da vergonha. E aí o primeiro ponto é se autoconhecer. Ele precisa cuidar da imagem dele, pessoal, e tá bem consigo mesmo. E aí a gente entra no ponto lá da alta performance. Se você não está bem consigo mesmo, quando você faz um vídeo, você não vai se ver bem na câmera. Então você precisa primeiro estar bem consigo mesmo. O segundo ponto é não se comparar. Às vezes a gente compara nosso degrau 2 com o degrau 10 de alguém. Então não tem como. Ela teve um ponto de partida que você não viu. Só que agora você só vê o quê? Você só vê o ponto de chegada dela ou o ponto 15 dela. E eu vi um vídeo semana passada que falava o seguinte... as pessoas que você vê que são maravilhosas, elas têm defeitos. Só que elas são especialistas em esconder esses defeitos. Então, por isso que você acha que ela é maravilhosa. Mas não, ela tem defeito igual a você. Uhum. Então, quando você pensa assim, você quebra a barreira do auto-julgamento. E o terceiro, como eu falei anteriormente, que não vai ficar bom. A gente respondeu a pergunta. Agora a gente vai para a segunda pergunta lá do funil. Existe o funil de conteúdo, que ele também está trabalhado com funil de venda. Mas o funil de conteúdo é basicamente o quê? É a parte da descoberta, que é quando o cliente vai descobrir que ele tem um problema, depois ele vai reconhecer a solução, depois ele vai considerar a solução e ele vai decidir. Vou trazer agora para o Instagram. Vou dar um exemplo da área trabalhista. O cliente, o cliente que está ali, o lead na verdade, ele não sabe que ele tem determinado tipo de problema. Então você vai fazer um conteúdo que é topo de funil, 5 problemas que todo trabalhador tem e não sabe. Aí quem é trabalhista já pega essa cópia aí e faz. Por quê? É um conteúdo topo. Ele tem a chance de alcançar muito mais pessoas. A partir do momento que ele chega no seu perfil, você vai fazer o quê? Você vai se relacionar com ele através dos stories e você vai produzir um conteúdo, por exemplo, você quer atingir caminhoneiro. Aí a gente vai para conteúdo meio de funil. Direitos que os caminhoneiros têm e ninguém nunca contou para eles, por exemplo. Ele já não é tão topo. Por quê? Porque quando você fala trabalhador, ele é topo. Todo mundo que é trabalhador vai querer ter acesso àquele conteúdo. Mas quando você restringe para caminhoneiro, você está trabalhando ali no meio do funil. E a partir daquilo, como eu trouxe anteriormente, você vai gerar relacionamento no story, que aí vai gerar confiança. A partir de que você vai falar sobre um caso, hoje eu atendi um cliente que é caminhoneiro e esse cliente estava com tais problemas. E aí vai gerar identificação. Quando gerar identificação, ele vai falar, esse cara resolve meu problema. Ele entende do que eu estou falando e o que eu estou passando. E aí ele vai entrar em contato com você através do direct. E é aí que você vai fazer agora o funil de atendimento para que você possa fechar aquele contrato. Assim você pode fazer com diversas outras áreas. Você só precisa entender a jornada de compra do cliente. E aí, com base naquilo que você trouxe, o cliente se atraiu. Tá, ok. Atraí, botei ele na minha base de clientes. Vou dar um exemplo da questão da obesidade. O ciclo da obesidade, ele começa com a questão de medicação. De medicamento, na verdade. Ele começa com a questão de medicamento. Ele entrou. Aí ele toma alguns medicamentos e não consegue emagrecer. Ok. Aí ele vai procurar a solução da bariátrica. Ponto. Quando ele procura a solução da bariátrica, ele já está sonhando com a reparadora, que é as cirurgias plásticas após a cirurgia bariátrica. Então eu entendo que esse lead que entra aqui na minha base, ele vai terminar aqui. Então eu preciso me relacionar com ele até aqui. Uhum. E a partir do momento que ele finaliza as reparadoras, ele pode ter... E entrar em outros ciclos. Outro ciclo, porque ele pode ser... Geralmente, o plano dele é empresarial, então ele é empresarial pago pela empresa, então ele trabalha. Uhum. Então eu posso ter um parceiro trabalhista.
a mãe dele pode ter uma necessidade previdenciária. Ele viaja de avião. Tem que jogar uma cartilha, um cardápio, né? E aí a dica que eu dou, geralmente, nesse caso escolhe uma área para você virar especialista, não só uma área, um nicho. Porque quando você vira especialista no nicho, as pessoas vão te olhar como especialista naquele nicho. É muito mais vantajoso para você quando você vira um advogado da saúde focado em obesidade do que um advogado só da saúde. Porque só da saúde você tem um leque enorme. E as dores de quem passa por um problema de câncer na família, um problema de home care e um problema de obesidade são diferentes. Ô Pedrão, tu sabe que tem uma coisa muito legal, que eu gosto muito de pegar toda a minha base de clientes que vem do on, mas transformar para uma base off. Eu penso que o cara que entrou no meu escritório, ele já é off. Então, ele já está na minha base. Assim como hoje de manhã mandou uma mensagem de uma cliente, de uma ação que a gente tem especificamente na área de imobiliário, ela já me indicou para uma outra cliente que não tem nada a ver nem com imobiliário, e nem com a minha outra área de especialidade. Porque ela já me vê como advogado dela. É o advogado da família. Então, eu já deixo... A área de especialidade já deixou de ser o mote dela me procurar porque eu virei o advogado da família. Eu tenho a confiança deles. Isso é muito legal, né? Muito. Não, isso é uma coisa que o Vini ensina muito bem, né? Até porque, assim, eu sou sócio de um escritório de advocacia e a gente era limitado na nossa área de atuação. A quantidade de negócio que a gente estava perdendo, né? Por não fazer as parcerias que o Vini ensina no curso, né? Então, a gente precisa ter o leque aí de parceiros e não pode perder negócio. Mão, exatamente. E do jeito também que ensina, né? O cliente é sempre seu. O cliente é seu e você vai participar da reunião. Exato. Tu é um colecionador de clientes. Ô, Pedrão, e aí, cara? Tu não me respondeu a minha. Não, é que eu interrompi. Ele ia chegar lá, eu que interrompi. Cara, quais as plataformas tu recomenda para distribuição de conteúdo, tá? Eu sei que diferentes formatos vão exigir diferentes plataformas, mas assim, se tu fosse começar hoje na advocacia, produzir teu conteúdo e distribuir com foco em ter clientes no menor prazo possível, qual plataforma tu iria? Organicamente, tá? Pronto, vamos lá. Vou responder junto com a pergunta de Dani, que ele falou da quantidade de conteúdos que é recomendado postar. Eu utilizaria hoje o Instagram e o TikTok. Independente da área e do nicho que eu fosse atuar. Por quê? Porque se você parar para analisar, quase todo mundo tem TikTok ou Instagram. E se você quiser aumentar a régua, você vai para onde? Você vai para o Kawaii também. E você vai estar nas 3 redes mais populares. E a partir disso, quando o Dani traz qual é a quantidade, antigamente a gente dizia 3 por semana. Hoje, se você faz 7 por semana, você já está atrás de alguém. Porque tem pessoas que fazem mais. E aí, entra naquele ponto. É você contra você. Só que existe o outro. Então, é você contra você tentando passar o outro. É basicamente isso. Então, e aí o ChatGPT entra para quê? Para otimizar. Porque muitas das vezes você diz assim, eu não tenho tempo para fazer. Senta lá e vai fazer o quê? Eu defini o nicho que eu vou trabalhar. Pronto, defini. Eu entendi quais são as dores do cliente e quais são os desejos dele. Pronto, massa. Entendi quais são as soluções que eu entrego para ele. Maravilha. Agora eu vou fazer o quê? Vou chegar no ChatGPT com foco de escrever 7 conteúdos para determinada situação. E aí, a partir disso, você vai gravar ou editar ou fazer o que você quiser e vai distribuir. Ô, Pedrão, vamos fazer uma brincadeira aqui. Já estamos no final, porque daqui a pouquinho o Dani vai perder o voo. Mas assim, dá uma missão para quem estiver assistindo hoje, agora, assistindo ou ouvindo o nosso podcast, dá 3 missões, vamos lá, para ele cumprir, para começar com a sua rede social de uma forma efetiva, bacana, para o advogado ter um início legal sem precisar investir com ads. Associado com o ChatGPT. Pronto. Daí é pra sacar. Na raiz quadrada de 24. Pronto, primeiro, ele tem que definir um nicho ou área. Porque às vezes o advogado ele tem medo de definir, de fazer um recorte muito grande, porque ele acha que ele vai perder cliente. Uhum. Então, escolhe o nicho ou escolhe a área. Depois disso, ele vai listar 5 problemas que essa pessoa tem. Estou colocando 5 porque é pouco, mas aí você entrega 10. Tá. 5 problemas e você vai também listar 5 a 10 dúvidas. Pronto. A partir do momento que você fizer isso,
você vai agora, lá no chat GPT, colocar para que ele te dê os conteúdos necessários para você produzir. Para a solução. E agora tem um detalhe, essa aqui é a dica-chave. Quando você escolher o nicho e você escolher a área, você vai procurar quem são os líderes desse mercado. Todo mercado tem líder. E aí você vai escolher 3 desses e você vai fazer o quê? Um trabalho de formiguinha. Você vai listar 10 conteúdos de cada para que você possa replicar. Agora você vai escolher quais conteúdos, aqueles que têm mais visualização. Porque a chance de dar certo é grande, porque um já deu. E se deu é porque aquela pessoa que é grande, ela faz o conteúdo de maneira intencional. Tem um objetivo, todo conteúdo tem que ter um objetivo. E aquela pessoa sabe disso. Então você vai lá, bebe na fonte e modela para o seu jeito de fazer. E se não sabe as perguntas, daí vai no chat vai no perfil dessas pessoas e olha as perguntas que os seguidores fazem para ele. Pronto, acabou. Assim você consegue. Ou então, tem outra dica também, no YouTube. Você vai no YouTube, escreve o que você deseja, qual é o nicho ou a dúvida que tem, e você bota lá, vídeos mais relevantes. Se os vídeos são mais relevantes, é porque ele tem mais visualização. Logo, mais pessoas viram. Então, se você faz um vídeo daquele ali, você consegue... Tem uma chance maior de dar certo. E existem 4 palavras, que são 4 expressões que ajudam em qualquer conteúdo. É como, quando, o que e forma. Então, como fazer X coisa. O que fazer nessa situação? Quando eu devo resistir a uma blitz policial, por exemplo. Aí todo mundo vai ficar... Não, no caso não é recomendável. Não recomendo. Inclusive, a terceira tarefa do Pedrão é resistir a uma blitz policial. Não, se você for parado aí pela polícia, resista. É um conteúdo contra-intuitivo. Então as pessoas vão parar. Pô, quando? Aí, ó. Quando? Nunca. Tá, gente, nunca a resposta. Nunca resistam a uma blitz policial. Posso ou não posso filmar Pode. Um baculejo da polícia? Se tu quiser tomar uma coça, pode. Pode na lei, mas talvez leve uma coça. Talvez seja melhor não. Talvez seja melhor também não. Galera, Tobias, pra finalizar aqui o clássico 30 segundos do Tobias. Muito obrigado, gente. Eu não posso mais atrasar o voo do Dani. Mas deixa eu só complementar. Cara, demais, velho. Demais, porque eu vou sair daqui dessa live, vou aplicar todos... Da live não, perdão, do nosso podcast, vou aplicar todo esse teu conteúdo aí que tu indicou para o meu. E aí eu não lembro se o Pedrão deixou o Insta dele, mas acho importante. Vou deixar agora. Sou Pedro Jesus. Segue lá. Sou Pedro Jesus. Lá no Instagram, eu tô lá. E quem me seguir, tem lá vai estar lá no link, tem um e-book lá sobre os 7 passos para começar no Instagram, para começar a prospecção de clientes. Boa demais, rapazes. Esse foi o nosso podcast de hoje, falando de um assunto extremamente interessante, né? E pauta do momento, que é a inteligência artificial. O nosso convidado deu show aqui mais uma vez. Obrigado pela presença, Pedrão, que se deslocou de Salvador para vir aqui. Demais. Passar calor, né? Só fazer um registro que o Daniel também se deslocou. De São Paulo. E Vini, eu fico pensando, de repente, algumas pessoas estão vendo a gente aqui, todo mundo com uma pulseirinha preta ali, escrito cúpula, né? Se puder explicar um pouquinho do que se trata. Claro, explico sim. É que se não tivesse a pulseirinha, a galera não deixa entrar lá embaixo. É a pulseirinha de passagem, isso aqui, como é que nem o Vini fala? É o amigo gordinho? Como é que é? Não, eu vou explicar então. O que é a Cúpula? A Cúpula é um grupo de mastermind que nasceu para coroar o nosso ecossistema. Então, nós temos ali um escritório de advocacia, que é o meu escritório de advocacia, onde a gente coloca à prova tudo aquilo que a gente ensina nos nossos treinamentos. Nós temos uma agência de marketing voltada para advogados, que é a NSO Marketing. Segue lá no Instagram, @NSOMKT. É uma agência voltada para advogados, especialista em nichos de sustentação. Então, se tu está pensando em explorar nicho de sustentação, lá é o lugar para ti. E nós temos também a nossa mentoria, que é a mentoria de advogado sustentável, que é a nossa porta de entrada para o nosso ecossistema. E depois que tu fica bom, e depois que tu cresce, e depois que tu atinge níveis estratosféricos, tu vai ser convidado a participar da Cúpula. A gente abre inscrições para a Cúpula Quando é que é, Dani? 21 e 22 de julho. Lá, vai ser no evento do Rio, 21 e 22 de julho. E aí, o que acontece, cara? O que tem na Cúpula? A Cúpula é um grupo de mastermind. Só que quem tem a pulseirinha preta é como se fosse aqui o gordinho no parque aquático, o gordinho rico, que tem acesso a tudo, né? Tem acesso, como é que se chama? O All Inclusive. All Inclusive, ele consegue exatamente. em todas as piscinas, não tem nada fechado para ele, ele consegue ver todas as mentorias de todas as turmas que a gente lançar, ele consegue ir nos eventos que a gente está vendendo ingresso agora, não sei quanto é que é o ingresso, mas passa de R$1.000.
para o DNA no Rio, ele tem acesso gratuito. Né? Então tem uma série de benefícios além de, e principalmente, sentar na mesa dos campeões. Então a galera que tá começando na advocacia e já superou aquelas primeiras bases que a gente chama ali, especialmente a base 1, tá lá na cúpula, implementando bot, testando tecnologias novas, conversando aquilo que coloca no escritório, que dá certo, que não dá, fazendo processos internos de trabalho, fazendo protocolos de cobrança, como é que cobra o cliente, falando sobre taxa de inadimplência, falando sobre entendimentos em diferentes tribunais. Então, cara, eu diria que a cúpula é um grupo de networking avançado do nosso ecossistema. E eu vou só complementar também agora, desculpa, né, mais atrapalhando do que ajudando, o Dani em especial, mas assim, estar na cúpula não é tu estar num grupo de WhatsApp. Gente, tu tá na cúpula, tu tá com acesso a pessoas que ganham mais de 1 milhão e usam diferentes formas de estratégias para resolver o mesmo problema que tu tá tendo. E tu tem um acesso direto ao Vini, ao Dani, ao Pedrão, a todas as pessoas que estão ali naquele grupo para tirar alguma dúvida. Poxa, ô Dani, várias vezes eu incomodei o Dani para tirar um monte de dúvida, não foi, Dani? E super generoso, me atende na hora. E a mesma coisa com o Vini, com o Pedrão. Então, essa troca que acontece nesse grupo é muito diferenciada do que qualquer outro grupão de WhatsApp. Então, vale a pena. Tu tá ali na mesa certa. E aí, só para fazer um adendo, né, para não ficar a impressão da frase espetacular que o Tobias acabou de falar para nós aqui, não é todo mundo ainda que fatura milhão lá na cúpula, então assim, se tu ainda não fatura milhão, esse não é o critério, né? Isso. Não é o dinheiro que compra a tua entrada lá dentro. Isso, a gente analisa outros critérios, né? E o principal dele é a mentalidade alinhada, né? E aí eu sempre falo, né, eu não mando a galera fazer tatuagem, mas o troço é tão forte que não é um nem dois, que eu inclusive tenho uma tatuagem da cúpula aqui, porque a gente acredita tanto naquele movimento que a gente criou lá dentro, o sentimento de família. É clichê falar isso, mas é o que a gente sente de fato. Então, é muito mais do que um grupo, é muito mais do que um mastermind, é muito mais do que uma fonte de informações jurídicas. É uma família mesmo, cara. É isso então, aí. É isso. E aí todo mundo que entra na cúpula ganha a Black Box, que é uma caixa preta, como o nome já diz. Que tem ali a camiseta, que tem ali o pin, que tem ali a pulseirinha, e a galera usa, e eu pelo menos uso a minha, e todo mundo que eu vejo tá com a pulseirinha. Sempre, não tiro pra nada. Então, isso é a cúpula. Satisfeito, Daniel Espero? Perfeito. Obrigado. E com essa explicação prolongada da cúpula, com o voo do Daniel quase saindo, a gente finaliza o nosso episódio e volta na próxima semana com um novo convidado. Obrigado, Pedrão. Obrigado, Dani. Obrigado, Tobias. Nos vemos na próxima semana, galera. Valeu!